Agora, nós vamos começar com a semana 2 do PET 6. Vocês vão observar, né, o texto na página 5. O assunto continua sendo a geração de 45 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre João Cabral de Melo Neto. Aí na página 5 nós temos um texto sobre o João Cabral de Melo Neto e nós temos aí sobre a vida dele, as características, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele e vocês vão ler o texto. Olha, João Cabral de Melo Neto, ele foi escritor, poeta e diplomata brasileiro. Ele era conhecido como poeta engenheiro, por quê? Porque ele constrói textos, ele constrói a poesia, ele faz um trabalho estético muito grande, elaborando poemas. Para ele, a poesia não é subjetiva, a poesia para ele é estética, é um trabalho com a palavra, né? Um trabalho com a palavra. Ele tem aí uma preocupação com a forma, né? Ele trabalha muito palavras concretas, por isso ele é chamado também de poeta engenheiro, né? Por causa do trabalho que ele faz com as palavras concretas. Ele apresentava um rigor formal, né? Ele tinha uma preocupação com a forma. A poesia para ele é elaborada aos poucos, sem subjetividade, né? Ele elimina o eu, a linguagem é direta, é um texto mais limpo, um vocabulário mais concreto. Ele cria uma poesia dura e fria. Então, João Cabral de Melo Neto, ele vai deixar aquela preocupação social lá da segunda fase do modernismo, né? Para trabalhar mais com o estético, para trabalhar mais com a palavra, tá? E essa preocupação estética. Então, nós temos aí na poesia do João Cabral de Melo Neto, nós temos o uso de uma linguagem mais direta, né? Palavras concretas, né? Palavras que nos remetem a objetos, é a palavra objeto, tá? Então, depois do texto da página 5, né, nós vamos aí para o primeiro poema, Catar Feijão, do João Cabral de Melo Neto. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar o dente. Certo? Não. Quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante fluvial. Assula a atenção, isca como risco. Então aqui nós temos o poema do João Cabral de Melo Neto. Vocês podem notar que ele tem uma preocupação muito grande com a forma, né? Ele trabalha as palavras concretas, ele compara o ato de catar feijão, né, com o ato de escrever, né? Ele faz aí uma analogia, né, entre os dois atos, o ato de escrever e o ato de catar feijão. Então, vocês vão responder a primeira questão. Para o eu lírico, quais são as semelhanças entre catar feijão e escrever? Então, você vai interpretar isso aí. Número 2. A existência de uma pedra no feijão é um risco que deve ser evitado. E a de uma pedra no texto? É positiva ou negativa? Justifique a sua resposta. Então, ele fala, né? A pedra dentro do texto, ela tem um propósito. Qual que é esse propósito? Então, você vai justificar a sua resposta e explicar. Número 3, o verbo catar, utilizado no poema, poderia ser substituído por outras palavras? Quais? Então, esse verbo catar aí, por quais outras palavras ele poderia ser substituído? O número 4, de acordo com o texto, o ato de escrever poemas é fácil? Justifique sua resposta. Então, ele fala, né, sobre um poema
que é uma metalinguagem. Ele explica o próprio ato de escrever aí através do processo de catar feijão. Ele faz uma analogia, uma comparação aí entre esses dois atos, né? E o número 5 é de marcar. O poema de João Cabral de Melo Neto compara o ato de catar feijão com a produção de um poema. Nesse texto, qual é a função da linguagem que o autor predominantemente utiliza? E a número 6, a comparação escolhida por João Cabral de Melo Neto para caracterizar o ato de escrever, você vai marcar a resposta certa também, tá? Então, por hoje é só. Não esqueça de se inscrever no meu canal e me seguir também no Instagram. Lá no Instagram você vai encontrar dicas de português, literatura e redação. Até a próxima aula!